agora quem está com a gente é o repórter Luiz Felipe Nunes para falar sobre o avanço das investigações envolvendo o youtuber, o influenciador, o Capitão Hunter, como era conhecido nas plataformas digitais, um adulto que produzia conteúdo infantil sobre o universo Pokémon. E aí ele usava esse conteúdo e os muitos fãs mirins que tem, e até aí tudo bem, para ultrapassar uma barreira para cometer um crime, exploração sexual. Inclusive, ele que está sendo acusado de estupro de vulnerável. Por isso você está querendo entender se outras vítimas também existem. Não é isso, Luiz? Bom dia para você. Bom dia, Lupato, Danilo, bom dia para todos os nossos ouvintes. Isso porque a polícia considera que ele é um sujeito de alta periculosidade e, portanto, pode ter cometido estes crimes contra outras crianças. Esta é a investigação neste momento. Ele foi preso depois de um caso que foi comprovado, a polícia conseguiu obter mensagens e conseguiu obter provas mostrando que ele cometeu estes crimes contra uma criança de 13 anos, uma menina. Ele que tem 45 anos, é conhecido na internet como Capitão Hunter, mas o nome dele é João Paulo Manuel. Ele faz esse tipo de conteúdo na internet sobre Pokémon, sobre outros jogos, tanto de cartas quanto de videogames. Somava 1 milhão de inscritos, de seguidores no YouTube. E esta investigação começou depois de uma mãe de uma das vítimas desconfiar da mudança de comportamento da filha. Essa menina de 13 anos, segundo esta mãe, a filha conheceu o influenciador em um encontro de fãs e depois mudou a forma como se comportava em casa. Por isso, esta mulher, a mãe desta criança que foi vítima, decidiu criar uma conta na internet se passando como menor de idade e depois entrou em contato com o João Paulo Manuel. E ela descobriu que o João Paulo Manuel enviava esse tipo de mensagens pornográficas e também pedia esses tipos de conteúdo para as crianças. Portanto, esta mulher entrou em contato com a polícia, mostrou as mensagens, mostrou o que estava acontecendo e o que pode também ter acontecido com diversas outras pessoas, diversas outras crianças que ficaram expostas a este homem que, segundo a polícia, utilizava o canal dele para ter como finalidade este conteúdo que ele pedia de menores de idade, também compartilhava ele mesmo fotos dele e também fazia esse pedido para as crianças, para elas mandarem fotos e também mensagens de conteúdo pornográfico para o João Paulo Manuel. Por isso, ele está sendo investigado por estupro de vulnerável e está preso neste momento. E não é um caso isolado, não só falando sobre ele, mas também em diversas outras localidades do Brasil. Nesta semana, depois deste caso, um estudo da TIC Kids, do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, mostrou que no Brasil, 20% das crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos já receberam mensagens com conteúdo sexual na internet. A maioria desses casos acontece com meninos do sexo masculino, 12% dos casos, e outros 10% dos casos com meninas. E segundo a pesquisadora Luísa Adib, é importante que os pais, para conseguir evitar esse tipo de situação, tentem pelo menos monitorar as atividades dos menores de idade na internet. Ela destaca, no entanto, que as empresas digitais também são responsáveis pelo conteúdo direcionado a este tipo de público. Então, vamos escutar a especialista Luísa Adib falando sobre este contexto. É importante que os responsáveis eles criem um espaço de confiança com a criança ou adolescente, que eles possam reportar o que eles fazem, né, na internet, mas também é importante que as empresas elas desenvolvam produtos e serviços considerando o uso por crianças e adolescentes, se essa for a finalidade, ou que elas consigam restringir de alguma forma o acesso, caso não seja um espaço para criança e adolescente. Claro que existe uma grande dificuldade para os pais de como fazer esse monitoramento. Tem também essa possibilidade das redes sociais ajudarem a fazer esse monitoramento, mas é sempre muito difícil. Existem muitos debates sobre se é preciso, se é possível tirar o celular das crianças, se dá para fazer com que elas não tenham redes sociais, qual que é a melhor forma de fazer este debate. Nós falamos muito sobre isso aqui na Rádio Bandeirantes nos últimos meses, um assunto que
já vinha crescendo e este ano ganhou grandes proporções, principalmente quando a gente tem casos como esse de um homem maior de idade, de 45 anos, que produz conteúdos na internet, que segundo a polícia tem como finalidade este crime, o estupro de vulnerável, este delito contra menores de idade. Lupato e Danilo. Luiz, a gente precisa... Eu tenho um pouco de implicância com a palavra influenciador. É essa gente que a gente está se deixando influenciar, as nossas crianças, os nossos adolescentes, é esse tipo de gente o problema que a gente é esse, quer sim. mesmo, não é? Hoje em dia é. Não seria o quê? Um professor, um influenciador, que a gente deveria se inspirar, né? Se espelhar, ter ali o reconhecimento, né? Então é isso, o que está acontecendo é muito difícil, porque a gente não tem, como você bem colocou, o controle dessas plataformas, né? Agora várias estão por aí anunciando controle de contas para adolescentes, que os pais têm acesso, uma conta conjunta, vão conseguir olhar e monitorar. Mas espera lá, a realidade de muita gente é isso, o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, e a criança fica ali com o tablet, com o celular, com o dispositivo móvel, com acesso ilimitado a todo momento. E outra, se a criança quiser mesmo, a criança ou adolescente, consegue burlar ali essas contas, essas ferramentas e cria, não é, na plataforma um perfil e tem esse tipo de troca, esse tipo de contato. De novo, não é culpar a vítima nunca é culpada, não pode ser culpada, não é? Culpa tem esse sujeito aí, esse pseudo influenciador, esse youtuber, né, Capitão Hunter, não é? E que se aproxima e consegue explorar sexualmente menores nessa situação aí absurda, né? Então eu não sei, a gente precisa discutir mesmo esses assuntos, porque não dá mais para a gente noticiar esse tipo de caso, as plataformas também sem responsabilidade nenhuma, é uma terra de sabe, não tem lei, não tem ordem. Então eu não sei, a gente precisa alertar os pais mesmo, porque esse tipo de gente que a gente está deixando, não é, influenciar as nossas crianças e os nossos adolescentes. E tem esse grande debate, né, de se o influenciador digital, se o youtuber, eles têm isso como profissão. E acho que, assim, no mundo atual é improvável, talvez até beiro impossível, você não ter pessoas que acumulem grandes quantidades de seguidores. Consequentemente, as empresas procuram essas pessoas porque elas atingem, assim como outros veículos, muita gente. Mas, quando se fala na influência e no poder que essas pessoas muitas vezes, sem qualificação, sem estudo, sem ter noção da influência que elas têm em cima de uma criança, por exemplo. E aí, o caso do tal do Capitão Hunter, que eu, ainda bem, nunca tinha ouvido falar, ele é extremo, leva à violência sexual, que é nojento. Mas são outros casos também, né, de influenciadores que incentivam compra de produtos que não têm ideia da procedência. São influenciadores que levam ali uma opinião ou uma realidade financeira, muitas vezes, que não chega perto da de 99,9% dos seguidores. E aí se torna uma obsessão dessa pessoa que vê e fala, eu preciso chegar lá. Leva a endividamento, leva a depressão, leva a ansiedade. Então, são vários os temas que se concentram em uma só causa, que é a de uma nova realidade num período de transição de anos para cá, 10 anos, nem isso para cá, que nós temos esses grandes influenciadores. A gente está falando de gente que hoje tem mais de 50 milhões de seguidores. Não é 1 milhão, não são 2. 50 milhões de seguidores. São pessoas que precisam, acima de tudo, ter consciência do que estão fazendo nessas plataformas digitais. Inclusive agora com uma tendência, já tem até a primeira faculdade para influenciadores do Brasil aqui em São Paulo, para você ter uma noção de como sim você pode estudar para se tornar uma pessoa como essa. Luiz, obrigado, viu? Obrigado, gente. Um abraço. Valeu, Luiz. Obrigado.